Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo essa linda coelhinha, gente. Olha só que coelhinha mais linda e mais fofa, né? Essa é a segunda parte do vídeo, tá? E lembrando que ela ficou com 17, 18 centímetros mais ou menos, tá bom, gente? E também lembrando, né, que você pode colocar aqui o ovinho em outra cor, fazer em outra cor, tá, gente? Então, gente, gostou da coelhinha? Já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo. Eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à cabeça. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Eu já dei aqui 2 voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo fio, trago, aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar, puxo bem. E a primeira carreirinha, temos aqui 6 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou colocar o marcador. E agora, a gente vai fazer a carreirinha de número 2. Vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, eu vou fazer outro ponto aqui nesse mesmo lugarzinho. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos no mesmo ponto, que é o meu primeiro aumento, né? Vou no próximo, faço do mesmo jeito, olha. 2 pontos baixos juntos. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Vamos ter aqui um total de 6 aumentos, tá bom? Já estamos chegando aqui, olha, no final. Esse é o último ponto. Então, aqui eu vou fazer o último aumento. E agora, nós finalizamos a carreirinha de número 2. E agora, temos 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos tirar o marcador e vamos dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador no primeiro ponto. E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo e vou fazer um aumento. Agora, nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 4. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Novamente, coloco o marcador no primeiro ponto. E agora, eu vou fazer outro ponto baixo. Aqui eu tenho 2 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos.
Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. Nessa carreirinha eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, 2, 3 pontos baixos. E aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos aqui. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 6. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto e agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, 2, 3, 4 e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 6 e agora eu tenho 36 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e já vou marcar o meu primeiro pontinho. Agora nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 7 até a carreirinha de número 15. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 15 e eu permaneço com os meus 36 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início às carreirinhas de diminuição. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto e agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um ponto, vou no próximo, 2, 3, 4 pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto, finalizei a minha carreirinha de número 16 e agora eu tenho 30 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 17. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo, 2, 3 e aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 17 e agora eu tenho 24 pontos baixos. E agora, antes da gente ir para a próxima carreirinha, nós vamos colocar os olhinhos com trava, tá? Nós vamos colocar os olhinhos
entre as carreirinhas de número 11 e 12, tá? Então, vamos contar. Então, eu gosto de fazer assim, eu gosto de deixar aqui onde é o início e o finalzinho da carreirinha para trás. Então, eu venho aqui nessa parte da frente, aqui onde vai ser a frente, e eu vou começar a contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a outra é a 12. Então, vai ser aqui no meio que vai ficar os olhinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, um olhinho aqui. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no próximo eu vou colocar o outro olhinho. Então, tá na mesma carreirinha, tá, gente? Então, eu vou colocar o olhinho. Coloco o outro. E agora, gente, olha, aqui os olhinhos, né? Agora é só a gente colocar as travinhas, tá, gente? Olha. Aí você vai colocar a travinha nessa posição, vai apertar até encaixar, tem que apertar até o final, tá? Pronto, ó, já encaixou, então o meu ficou, minha travinha foi até o final e ele ficou bem preso, tá? Agora a gente vai fazer aqui do mesmo jeito do outro lado, vou pegar a outra travinha e vou colocar aqui na mesma posição, tá? E agora é só apertar até encaixar. Pronto, encaixou aqui, olha, a segunda travinha também. Então, as duas já estão colocadas aqui os dois olhinhos, as travinhas, né? Então, agora nós vamos continuar aqui as nossas carreirinhas. E agora você já pode ir colocando aos pouquinhos aí o enchimento, tá? Então, agora nós vamos dar início à carreirinha de número 18. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2. E aqui no próximo, vou fazer a diminuição pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 18 e tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 19. Sim, gente, eu também já coloquei enchimento, como vocês podem ver, já coloquei enchimento na cabecinha, tá? E agora a gente vai nesse primeiro ponto e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou colocar o marcador aqui, ó, nesse primeiro ponto. E agora nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu já fiz o ponto, agora eu vou fazer aqui a diminuição. Desse jeito. Então, agora a gente vai seguir essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 19 e agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo
E agora nós vamos cortar o fio e vamos deixar aqui um tamanho bom pra gente fazer a costura. Agora eu vou puxar, puxo bem, pra ficar bem presinho aqui, ó. Então, agora a cabecinha já está prontinha, essa parte. E agora nós vamos dar o formato aqui no rostinho e também vamos colocar o focinho, gente, olha. Eu vou colocar o focinho, já era pra ter colocado, na verdade, eu acabei esquecendo de colocar o focinho, tá? Mas dá pra colocar, vou só tirar aqui o enchimento, colocar o focinho, tá? E se você preferir bordar, fazer o bordadinho do focinho, pode bordar também, tá bom? Não tem problema. Então, eu vou iniciar tirando logo aqui o enchimento. Vou tirar aqui um pouco do enchimento, eu não vou tirar todo ele, eu vou tirar só parte do enchimento. Eu vou colocar o narizinho aqui, olha, eu vou pular duas carreirinhas, mais ou menos aqui, ó, nessa terceira carreirinha aqui, gente, olha. Deixa eu marcar aqui com a agulha. Vai ser nesse ponto aqui que eu vou colocar o narizinho. Então, se você for bordar, você vai bordar ele mais ou menos aqui na carreirinha de cima, tá? Pegando mais ou menos uns 3 pontinhos. Tenta deixar ele aí bem centralizado, tá? Vai centralizar o narizinho, borda ele aí, tá? Então, o meu eu vou colocar aqui, nesse pontinho. Então, eu vou colocar aqui o focinho do mesmo jeito que eu coloquei o olhinho, tá? Vou colocar ele aqui. Vou colocar a travinha também. Mesmo jeitinho, olha aqui, ó, já tá passando o olhinho, ou narizinho, né, gente? Então, ele tem que ir até o finalzinho, olha. Não foi. Ó, tem que apertar aqui, ó. Ajeitar aqui o crochê, tem que encostar aqui, ó. Aí, eu ajeito ele pra ele não ficar torto. E agora, eu vou colocar a travinha. Então, agora eu vou colocar aqui a travinha. Vou apertar até encaixar. Pronto, encaixou aqui, ó. Então, que eu já coloquei. Agora, eu vou colocar novamente o enchimento, tá, gente? O correto era eu ter colocado o narizinho na hora que eu coloquei os olhinhos, tá, gente? Como eu falei, acabei esquecendo, né, de colocar na hora, tá bom? Mas pra quem vai bordar, não tem problema. Pode bordar, tá? Então, vou terminar de encaixar, olha, colocando com a ajuda da agulha, empurrando aqui pros lados, preenchendo aqui nas laterais, tá? Então, aqui já tá o focinho, pronto. Agora, nós vamos começar a fazer o bordado. Já coloquei o fio preto na minha agulha. Vamos iniciar colocando a agulha aqui em qualquer pontinho. Vou sair aqui nesse ponto que está aqui, ó, acima do olhinho, bem no meio, tá? Olha, bem no meio, gente. Vou passar. Não vou puxar o fio todo, deixo aqui uma pontinha de fio, tá? Agora, eu venho aqui nessa carreirinha aqui de baixo. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Entre a minha agulha e o olhinho tem um ponto baixo aqui no meio. Então, vou colocar a minha agulha aqui. Vou sair no pontinho de cima, na carreirinha de cima, gente, olha. Volto no mesmo ponto. Vou sair aqui na
carreirinha de cima no pontinho do lado. Olha só, gente, desse jeito. Volto aqui no mesmo ponto. E agora, nós vamos fazer a sobrancelha. Vou sair aqui nesse ponto. Vou pular aqui, ó, duas carreirinhas. Olha aqui como ficou, tá? Aqui, gente, eu vou colocar no mesmo ponto, vou subir uma carreirinha. Então, vou colocar, não pode pegar o fio preto, tá? Ó, vou sair nesse pontinho aqui de cima. Então, agora eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos, desço uma carreirinha aqui, ó. Então, vai ficar assim, tá? Venho aqui do outro lado, minha agulha já vai sair aqui, ó, do outro lado, pra gente fazer a outra sobrancelha. Vou passar aqui, olha só como ficou. Aqui, de uma sobrancelha pra outra, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, gente, tá? A gente faz do mesmo jeito, pula 1, 2, 3, 4 e desce uma carreirinha. Agora aqui eu vou sair já aqui no olhinho, vou sair nesse ponto que tá aqui no meio, bem no meio do olhinho. Aí vocês vão observando, gente, que tem que ficar tudo na mesma carreirinha. Olha, esse aqui tá na mesma carreirinha. Esse aqui descemos uma carreirinha, né? Então, esse aqui, ó, tá na mesma carreirinha desse, tá? Os olhinhos aqui, o bordado aqui, ó, vão ficar também na mesma carreirinha, tá bom? Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pular, vou descer uma carreirinha, vou pular aqui um pontinho. Vou no pontinho, na carreirinha de cima. Passo minha agulha, venho no mesmo ponto, saindo aqui, ó, na carreirinha de cima, no pontinho do lado. Olha, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado, tá? Agora, eu coloco minha agulha aqui e já vou sair com ela aqui, aonde eu iniciei. Então, coloco aqui, já vou sair aqui, gente, olha, sem pegar o fio preto. No mesmo ponto, olha, vou passar, olha só que lindo que ficou, aí a gente ajeita, né, pra ficar bonito aqui o bordado, olha só que lindo, eu gosto de dar aquela ajeitadinha. Agora eu vou cortar o fio. E agora a gente vai dar aqui o nozinho. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 nozinhos. Vou cortar. Agora eu vou empurrar aqui, ó, vou esconder dentro da cabecinha, tá? Olha, dá aquela apertadinha, o fio some. E olha só aqui como ficou bonito. Agora, faltou só o detalhe aqui da boquinha, né? Então, a boquinha, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar a agulha aqui de lado, vou sair no ponto. Um pontinho que fique bem abaixo da pontinha aqui do narizinho, né? Do focinho, na verdade, é o focinho, né, gente? No ponto que fica aqui bem no meio. Vou puxar. Não vou puxar o fio todo, tá, gente? Olha, puxa devagarinho. Aí você ajeita. Ele tem que ficar aqui bem no meio. Ó, ele vai descer aqui. Aí aqui eu vou descer umas 2 carreirinhas. Tem que ficar aqui
bem no meio, tá? Aí você pode passar uma vez ou 2 vezes, se você quiser também, pode passar 2 vezes, tá, gente? Eu vou deixar só uma vez mesmo. Então, vou pular uma, 2 carreirinhas, coloco no pontinho bem abaixo, tá? E vou sair aqui no pontinho onde eu iniciei, do lado do fio preto, não pode pegar o fio preto, tá bom? Então, olha aqui. A gente ajeita. Então, agora eu vou cortar. O fio meu já tá pequenininho, eu apenas tirei da agulha. Então, agora eu vou dar um nozinho. Vou dar aqui 3 nozinhos pra ficar bem seguro. Não tem perigo de soltar. Agora, eu vou cortar aqui o excesso. Vou esconder aqui dentro do rostinho, gente, olha. Desse jeito, dá aquela apertadinha, some. Então, olha só como ficou o rostinho aqui da nossa coelhinha. Então, agora que o bordado do rostinho já está prontinho e finalizado. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda coelhinha de Páscoa. Olha só que fofura, que charme, né? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixa aquele joinha pra mim, comenta aqui embaixo. Eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!